Para você que tá com vontade de assistir um anime bom e em todos os sentidos, em animação, história, personagens, e que já esteja completo e com finais bons, esse vídeo é para você. Essa lista não tá em ordem de melhor ou pior, a gente só vai fazer uma sinopse de cada um dos animes e sem spoilers. Então pode ficar tranquilo e assiste até o final, porque com certeza vai valer a pena. Começando então, inaugurando a nossa lista com Steins Gate. Steins Gate é uma adaptação de uma visual novel que trata de uma história sobre viagem no tempo. A diferença é que em Steins Gate, justamente por ser uma história um pouquinho mais lenta, então talvez você tenha aquela dificuldade de estar acompanhando a história no começo, apesar de que eu prometo pra vocês que da segunda metade pra frente engata bastante a história, tu não vai querer mais parar de assistir. Isso é importante. Isso é importante. Saiba que no começo é lento. As coisas são apresentadas ao seu devido tempo e a história é muito megalomaníaca. Trata de vários temas muito importantes, vários teoremas matemáticos e usa isso para explicar uma grande conspiração muito além da sua imaginação. Acho que a proposta do Steins Gate foi essa, de deixar a gente acostumado com aquela situação mundana e cotidiana que os primeiros episódios mostram pra gente, mas ele nos pega de surpresa, especialmente se você não sabe nada da história, ele te traz muitas surpresas e bem construídas, inclusive trabalhando com coisas que foram polêmicas no mundo real. Quem for pesquisar sobre isso vai entender o que eu tô falando, é legal pra caramba. Steins Gate lançou em 2011, mas depois de um bom tempo, lá em 2018, eles fizeram Steins Gate 0. Então se você quer assistir numa ordem recomendada, veja primeiro Steins Gate normal e depois Steins Gate 0, que vai ser uma espécie de spin-off, mas complementa a história muito bem e faz parte do mesmo universo. Então assista Steins Gate e lembre-se sempre, ele Psy Kongru. Indo para o próximo anime da nossa lista, e esse inclusive é extremamente recente, lançou há poucas semanas atrás, que se chama Pluto, que é inclusive uma adaptação que estava há muito tempo querendo sair já. Muitos estúdios estavam fazendo várias propostas para adaptar essa obra em anime, que é uma obra do lendário autor Osamu Tezuka. Inclusive a gente fez um vídeo lá atrás quando a gente anunciou que ia ser lançado esse anime como um dos animes promissores. Infelizmente, talvez a lista não tenha dado tanto sucesso assim. Cabe a você julgar isso se você concorda ou não concorda. Dá uma olhadinha aqui no card. Mas Pluto saiu e galera, que anime! Eu até brinquei ali, mandei no WhatsApp um print do anime pro nosso querido amigo Samuel aqui. Vou até botar na tela pra vocês o print que eu mandei pro Samuel, que é literalmente um printzinho da tela sobre o cenário do anime. É espetacular, os episódios são extremamente bem feitos, do início ao fim. São 8 episódios de 1 hora de duração em média de cada um. Então imagine que você esteja vendo um anime de 24 episódios, só que dividido em apenas 8. Não é um anime focado em shonen e também não é comédia, ele é bem investigativo mesmo, que é inclusive, ao meu ver, não sei se você concorda, Gabriel, um gênero que não tá tão carregado de obras ultimamente, assim, especialmente bem feitas, né? Só um adendo aqui, se você já assistiu Monster, aí você vai perguntar qual que é o paralelo de um com o outro. Saiba que é do mesmo autor de Monster, então se você curtiu o gênero investigativo, que é um dos trabalhos que o autor de Monster faz com a maior maestria possível, saiba que esse anime conta com as mãos dele em sua produção. De tudo que ele podia fazer, ele faz de melhor. Como o Pluto acabou de lançar agora em 2023 e ele tá disponível na Netflix, galera, a gente quer fazer um vídeo safra para fazer a recomendação e destrinchar todos os elementos que fazem esse anime ser tão bom assim. Então, inclusive aproveitando, se você não conhece ainda, a gente tem esse quadro que minuciosamente a gente fala sobre as partes de roteiro, personagens, arte, direção, música, e a gente atribui uma nota para cada um desses animes de uma forma bem profissional aqui, galera. Então, se você quer ver as nossas outras obras, dá uma olhada na playlist que a gente separou, que a gente colocou na descrição do vídeo e também aqui nos cards. Sigam o que o Samuel falou, porque esses vídeos estão muito bem produzidos, vocês vão gostar bastante. Os comentários desses vídeos não mentem, pode dar uma olhada lá. E então seguimos para o nosso terceiro anime dessa lista, que é o Mob Psycho 100. Não se engane, só porque foi o One que fez, sabe o One, o autor de One Punch Man? Sim, ele também fez essa obra. Saibam que só porque foi ele que fez, o traço é mais estranhão, mais simplão, não é por causa disso que o anime é ruim, porque ele tem uma produção magnífica por trás. Pela frente também. De fato. A primeira, a segunda e a terceira temporada são extremamente bem produzidas pelo estúdio Bones, que é o mesmo estúdio que fez Fullmetal Alchemist e está fazendo Boku no Hero Academia. Então vocês já sabem que, pelo menos nessa parte técnica, vocês estão em boas mãos, mas afinal, do que se trata a história? Mob Psycho, ele funciona no formato mais episódico mesmo. Então cada episódio, ele basicamente tem um início, meio e fim. Faz falta ter um tipo de anime assim hoje em dia, né? Ele consegue equilibrar bem a ideia da comédia, que o próprio One Punch Man também tem isso, né? Junto com os elementos
elementos de batalha, de poderes sobrenaturais. Então assim, ele equilibra bem esses elementos. Não é um anime muito longo, com uma profundidade gigantesca de background histórico e de roteiro, mas aí que tá, ele é leve e por ser leve, ele é um anime super agradável e conciso. Os personagens têm suas motivações, tudo tem sentido, a animação é boa, o final é agradável e você vai dar boas risadas, além de talvez algumas lágrimas também ao longo desse anime. E também eu tenho certeza que você vai adorar bastante seguir a trajetória do Mob, que é o nosso grande protagonista aí. É um personagem muito interessante que foi muito bem trabalhado. Uma pessoa extremamente poderosa que só quer viver uma vida calmamente. Parece um pouco com Saitama, né? Parando de pensar agora, a diferença é que ao invés de músculos, o poder dele é telecinético. Só pra fazer sentido ao nome do anime aí, conforme o estado emocional em que o Mob tá, os poderes deles vão ficando mais fortes, e isso é medido em porcentagem. Então quando ele tá no máximo, ele chega no 100% do poder dele, é daí que a gente puxa o nome do anime, Mob 100%. Partindo então pro nosso próximo anime da lista, que é Dororo. Dororo é uma readaptação de um anime extremamente antigo, lá da década de 70. Também é do Osamu Tezuka, né? Que as mãos do Estúdio Mapa trouxe pra gente uma obra extremamente interessante que se passa no Japão feudal, em que o nosso protagonista, chamado Hyakimaru, teve todos os pedaços do seu corpo entregues aos vários demônios diferentes em troca da prosperidade da terra do seu pai, que era o lorde de uma terra feudal do Japão que estava passando por uma grande crise em todos os sentidos. E a história segue a partir daí de uma maneira muito fluida, muito interessante, principalmente quando ele se junta ao nosso querido protagonista, que inclusive dá nome à obra, que é o Dororo. Dororo, sem trazer spoilers pra vocês aqui, ele é um anime que se trata de vingança. E galera, por mais comum que isso seja, a motivação dessa vingança realmente é bem fundamentada. Pensa só, um pai que é responsável por uma vila inteira, ele sacrifica o próprio filho friamente em troca da prosperidade da sua vila. Só que a sua mãe e o amor da sua mãe reza para que ele seja protegido. E entre essas duas oferendas, o garoto que fica completamente cego, completamente mudo, sem nenhum sentido, sem carne, sem nada, é um negócio até difícil de ver, ele continua vivo. E com o restante de vida que ele tem, ele busca se restaurar e busca vingança. Mas é uma história que trabalha muito bem a dualidade entre perdão e vingança. É bem legal esse equilíbrio, ele é bem fechadinho nesse contexto e, de novo, bem animado e sem ficar inventando muitos mundos fantasiosos e novos, cheios de poderes. Ele tem o conceito dos yokais, que já são clássicos do folclore japonês, e se passa na era feudal. Estilo Samurai Champloo, Afro Samurai, Samurai X também. Eu pessoalmente falo que sou apaixonado por esse gênero e tá difícil encontrar algo puro. A história tem vários pontos que fazem você questionar até que ponto vale esse sacrifício. Fiquem aí ligados quando vocês forem assistir. E por último, mas não quer dizer que seja menos importante, nós temos Fruits Basket, que é uma recomendação recente aí de um anime que terminou em 2021, que, vou falar pra vocês, dos shoujo que eu assisti até hoje, na minha opinião, é o melhor e é muito difícil de, atualmente, se eu assistir outro shoujo, encontrar algo melhor que esse aqui. Com uma recomendação de coração pra vocês. Cara, eu vou tirar isso aqui do fundo da minha alma. Fruits Basket, eu sou suspeito em falar porque é uma obra que eu carrego na vida. E eu falo isso porque em 2001 já lançou a primeira versão do anime e depois passou por um remake agora em 2019 e foi concluir em 2021. Qual que vale a pena assistir? Galera, eu sugiro, sei lá, se você gostar mesmo, veja os dois. Se você quer ver a obra completa, veja o de 2019. Eu posso dizer que, como alguém que leu o mangá, o 2019 ele realmente adapta tudo bem certinho que o mangá mostra. Apesar de que a adaptação de 2001 tem algumas coisas mais engraçadas, ele faz um bom trabalho também, ele inventa algumas coisinhas ali que talvez valha a pena pra arrancar umas risadas. Mas Fruits Basket, apesar de ser um shoujo, eu diria que ele é recomendado pra todos. Ele trabalha muito bem as distintas personalidades, problemas diferentes de vida que cada um pode estar enfrentando em relação à família, em relação ao orgulho, em relação ao trabalho, em relação ao amor, a qualquer outra coisa, em relação à teimosia, à solidão. Ele trabalha muito bem mesmo. Parece que aqueles personagens existem na vida real. E ele também propõe soluções que são tão filosóficas que eu ousaria dizer aqui que você pode carregar pra sua vida e até aplicar isso. E vai ter bons resultados. Mas afinal, a gente falou muito bem do anime, mas a gente não falou nem do que ele se trata ainda. Porra, cara. Verdade. Tá rindo? É porque é verdade. A gente vai dar a sinopse agora pra vocês. Agora. A garota protagonista chamada Toro perdeu a sua mãe em um acidente de carro e ela foi acampar em uma propriedade em que 2 homens moravam. Eles encontraram a garota acampando aleatoriamente ali na propriedade deles e convidaram ela pra morar com eles. E a partir daí que começou a história, porque ela começou a conhecer todo mundo ali, que não eram apenas esses 2 homens, mas sim uma grande família que era unida por laços sobrenaturais. Apesar de estar parecendo uma espécie de yaoi estranho,
estranho. Arim reverso, no caso. É, quase um Arim reverso. Ah, sei lá, cara. Não é nada disso aí. É uma comédia, tem romance, obviamente, mas parece que o foco é mais o drama. Acontece que nessa família dos homens, que é uma família chamada Soma, alguns dos familiares, eles são amaldiçoados com os 12 signos chineses. E a maldição funciona da seguinte forma: quando uma pessoa se abraça com uma pessoa do sexo oposto, ela se transforma no animal do seu signo por um período de tempo. E isso acarreta em uma miríade de problemas no mundo real. Então eles têm que ocultar esse tipo de situação. E essa menina, que não tem poder nenhum, não tem a maldição nenhuma, ela convive com essas pessoas e ela acaba entrando nos segredos mais profundos das pessoas mais importantes dessa grande família rica e mafiosa nesse mundo. Depois da gente ter falado, parece meio estranha a proposta, mas a gente te garante que essa história é extremamente bonita. Confia. A autora traz uma sensibilidade incrível pra história e com certeza vai te emocionar. Falo por mim, se me emocionou, é muito provável que vai te emocionar também. Olha sim. pra cara dele, cara. Olha pra Ele minha não cara. se emociona com nada, velho. Eu sou o coração desse canal aqui. É verdade. Mas bom, essas foram as nossas recomendações, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês forem assistir qualquer uma dessas recomendações, por favor, assistam e voltem nos comentários aqui pra dizer o que vocês acharam, pra saber se vocês gostaram ou não das nossas recomendações. Provavelmente vão gostar, porque todos esses animes são muito bons. Mas deixe sempre a sua opinião aqui, independente de ser boa ou ruim. Sempre deixe a sua opinião aqui, porque a gente vai estar respondendo, vai estar interagindo com vocês. Vamos sempre estar trocando aí, fazendo esse intercâmbio cultural entre nós. A gente vai continuar fazendo recomendações, porém, como esse é um primeiro vídeo desse sentido, eu peço de coração pra vocês que nos digam se vocês acham que esse formato tá bom. Vocês querem que a gente faça uma sinopse mais detalhada, menos coisas sobre o anime, quer que a gente mostre mais, mostre menos, enfim, nos diga o que vocês acreditam que seria bom pra vocês, que esse é o nosso objetivo, servir vocês. E por isso que a gente pede que vocês se inscrevam aqui, porque com certeza a gente tá trabalhando pra poder fazer cada vez melhor obras para vocês inscritos. Então se inscreve no canal, deixa esse like pro YouTube tá recomendando esse vídeo para mais pessoas, quem sabe até os amigos de vocês, se vocês puderem compartilhar com eles. Mas enfim, nós nos despedimos de vocês aqui, mas saibam que vídeos novos estão saindo por aí e vocês podem estar voltando semanalmente aqui no canal para estar acompanhando o nosso conteúdo. Obrigado pelo apoio de sempre, galera. Nos vemos na próxima aí. Tamo junto! Abraço. Falou!